E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor João Felipe, sou professor de Geografia aqui do curso Clio, e nós estamos aí, Clio da MAS, estamos aí na bocada da prova de terceira fase, né? E essa prova de terceira fase do CACD, do concurso de admissão à carreira diplomática, ela é muito importante para a Geografia, como é também para a PI, porque a gente retomou aquela prova integral, né? Das nossas disciplinas, matérias, ciências, sei lá. E nessa retomada, que não só mexe na questão da pontuação, nós temos uma novidade, uma coisa que eu que estou no ambiente do concurso há muito tempo, nunca vi, que é a existência de uma questão de 40 linhas, né? Então, eu comecei lá atrás, lá em 2003, 2004, e eram 5 questões de 80 linhas à época, realmente uma maratona. Aí depois a gente passou a ter 4 questões com 2 de 60 e 2 de 90. Aí a gente tem essa fase aí que a prova de geografia ficou junto com o PI, 2014, 15 e 16, mantendo lá uma de 60 e uma de 90, na verdade fez um meio a meio, e agora a gente voltou a ter 4 questões com 2 de 60 e 2 de 40, que não é algo a ser desconsiderado na sua preparação, tá? Porque por mais cansativo que seja responder uma questão em 60 linhas, e 90 linhas era terrível, a quantidade de informações que a gente tem em geografia é muito grande. Então, uma questão de 40 linhas, dependendo de como a banca faça a pergunta, vai te exigir aí um grau de organização muito grande. Se for uma pergunta objetiva, nem é tão problemático. Mas se for aquela coisa de análise dos temas, na boa, não cabe. E aí você vai ter que ter alguma estratégia. Essa estratégia perpassa, obviamente, pelos assuntos. E você sabe que a prova de geografia, tanto no TPS, o que a gente chama de TPS, na primeira fase, quanto na terceira, é uma prova de um programa de 7 itens. Curiosamente, o item 1, o de História do Pensamento Geográfico e dos Conceitos Fundamentais, que aparece bastante no TPS, na primeira fase, na terceira fase ele não aparece isoladamente há muito tempo, há mais de 10 anos. Mas é um ponto decisivo para os outros 6 itens. Olha que curiosidade. É no item 1 que a gente trabalha os conceitos fundamentais da geografia, a saber, espaço geográfico, paisagem, território, lugar, região. Uma questão sobre lugar, sobre o conceito de lugar, território, região, espaço, isso é coisa que não acontece há muito tempo. Mas quando você vai responder sobre o item 2, população, sobre o item 3, geografia econômica, sobre o item 4, que é onde está a geografia agrária, sobre o item 5, onde está a geografia urbana, sobre o item 6, que é onde está a geografia política, o item 7, que é onde está a gestão ambiental, você tem que fazer uso dos conceitos geográficos. A rigor, no item 2, um pouco menos, algumas questões sobre migração, sobre dinâmica demográfica, na boa, dá para responder assim, dinâmica demográfica e vamos. Mas quando você vai para a geografia econômica, quando você vai para a geografia agrária, para a urbana, amigo, ele não quer que você fale só sobre a cidade, ele quer que você territorialize sua resposta. Isso ficou muito claro para a gente numa questão anterior, quando, de uma maneira um tanto quanto inusitada, a banca pediu uma análise sobre os patrimônios da Unesco no Brasil. Patrimônios histórico-cultural, né? E patrimônio natural. E aí mostrava uma contradição dessa lista de patrimônios, na época eram 19, agora são 21, e a história do uso do território do Brasil. Uma história predatória, como foi a história predatória do uso do território de todos os países do mundo, tá? E aí, no fundo, você fica olhando muito assim para, sei lá, núcleo histórico de Ouro Preto, Diamantina, paisagem do Rio de Janeiro, cataratas do Iguaçu. E não é isso, cara. Não era falar de cada um deles. Era, na verdade, ter a noção seguinte, você sabe o que é espaço geográfico? Você sabe legal o que é a diferença do território para lugar? Então, uma dica que eu passo para vocês é, óbvio, há temas que a gente espera mais na prova. Difícil alguém que se preparou bem para a prova desse ano não imaginar a possibilidade grande de uma questão sobre o Brasil na Conferência de Paris, nossas IND6 e como é que isso impacta o uso do território. Então, tem lá uma lista de coisas que a gente tem que fazer para conseguir cumprir a meta que nós oferecemos, que nós assumimos. E aí isso envolve o quê? Aumentar a produção de biocombustível, recuperar a pastagem degradada. Olha o território aí.
Então a gente tem essa coisa no concurso de esse tema é um tema mais relevante. Acho eu que com essa polêmica de Amazônia, polêmica da liberação da renca, infelizmente, né, conflito de terra avançando na área, conflito com indígenas, com poceiros, uma pressão para liberar, para diminuir áreas protegidas na Amazônia, com ações no Congresso, tudo isso aumenta a chance de uma questão de Amazônia. Como tem lá uma chance grande numa questão envolvendo, como eu disse, as INDCs brasileiras. E é óbvio que você tem que se preparar para isso. Eu acho que você tem que ter uma preocupação um pouquinho diferente antes disso. É claro que o volume de informações que vocês dominam é um volume muito alto, mas tem um olhar geográfico para as questões de geografia. Faça respostas espacializadas. Abuse dos 5 conceitos fundamentais da geografia. Em outras palavras, não faça uma resposta de história ou de política internacional na prova de geografia. A geografia tem uma obsessão locacional. Então, quando a pergunta é Amazônia, quando a pergunta é cidade global, quando a pergunta é, sei lá, Matopiba, quando a pergunta são patrimônios históricos do Brasil, essas coisas têm uma dimensão locacional. E a gente quer que você analise essa dimensão locacional, usando lá os conceitos fundamentais. Tem que citar autores? Depende da pergunta. Agora, é muito estranho que você responda uma questão de urbanização e nós tenhamos um cara como Milton Santos, que foi uma referência de urbanização de mundo periférico, e você não faça uma citação a esse cara. É muito estranho que você escreva sobre a Amazônia e nós temos uma mulher recém-falecida, referência da Amazônia, dos Estudos do Brasil, que é a Berta Becker, geógrafa, e você não faça uma citação a ela e aos muitos conceitos que ela utilizou. Então, o que eu proponho que você faça nesse olhar geográfico, de conhecer os fundamentos da geografia, é mostrar para a banca que você conhece os fundamentos dessa ciência. Afinal, é uma prova de geografia. Um exemplo final, meu tempinho está acabando já. Se você vai fazer uma resposta de um tema de geopolítica, é claro que você tem vários estudos maravilhosos na área de política internacional sobre pontos sensíveis da geopolítica mundial hoje, sobre o Oriente Médio, sobre o Ártico, sobre o Mar da China e por aí vai. Mas você tem um cara como, sei lá, o Hatzel, que é um geógrafo importante na história do desenvolvimento da geografia, que é considerado o pai da geopolítica. Um cara que tem uma frase como território é poder. E você não usa isso? Não é estranho? Não é estranho? Não é uma questão de corporativismo, não é questão de os geógrafos têm que ser citados, mas é a prova de geografia. Aí você tem um cara importante que é uma referência naquele tema e você não use. O que não quer dizer que você não possa usar uma referência. Aliás, falei há pouco de cidade global e a Saskia Sassen, que criou o conceito, é sociólogo. Use isso. Mas em alguns casos você tem geógrafos que são importantes em relação àquilo. Então, mais que uma dica de um tema, e aí, na boa, acho que o programa lá está bem explícito, o programa, na verdade, mostra lá o que a geografia valoriza, as provas anteriores também, tenha isso na cabeça. Geografize sua resposta. Boa sorte.